Olá pessoal, bem-vindos a TA2. Bom, na aula passada nós falamos bastante sobre os sistemas classificatórios e essa ideia que vem muito forte do Lévi-Strauss de tentar entender a realidade não a partir de uma ideia de preeminência das relações sociais realmente existentes, mas a partir da ideia de que é um elemento importante de estudo, de compreensão de uma certa realidade, entender como que sistemas de pensamento operam a partir de estruturas de classificação do mundo assentadas em signos e que de alguma forma se relacionam com a organização social de populações, de grupos, de povos específicos. E na aula de hoje e na próxima, nós vamos a outros autores para ver como que isso pode ser aplicado na prática a objetos de estudos os mais variados. Então é um mergulho aí na ideia de simbolismo, da relação entre simbolismo e organização social. E vamos começar hoje com a Mary Douglas. A Mary Douglas, uma antropóloga britânica, que por muito tempo se dedicou ao estudo dos sistemas religiosos, da religião. E aí então, no texto de hoje, a gente vai ter um bom exemplo de como pensar a dimensão dos sistemas simbólicos na estruturação de sistemas religiosos. Bom, e a nossa referência é um artigo do livro Pureza e Perigo, que é onde ela vai melhor caracterizar essa abordagem à época distinta para os fenômenos da religião. Ela começa na introdução lembrando que o século XIX foi muito rico em estudos de religião, mas sempre, como já dizia o Lévi-Strauss lá na sua reflexão sobre o pensamento mágico versus o pensamento científico, no século XIX buscando entender a religião como uma protociência, uma forma de compreensão e apreensão do mundo marcada pelo medo e pelo misticismo, né? E ela vai nos dizer que isso não se sustenta, que os sistemas religiosos não são marcados pelo medo e pelo misticismo. A gente tem que entender a partir de um outro registro de onde vem essa ideia de que se você não cumprir certos preceitos terá consequências terríveis, né? E um caminho para a gente pensar isso, fugindo da leitura etnocêntrica do século XIX, vai ser o caminho de pensar esses sistemas de prescrições e proibições religiosas a partir da ideia de que eles estão estruturados num sistema de signos, num sistema simbólico que expressa uma visão de ordem do universo, de como o universo deve funcionar e que a manutenção e a configuração das ações em coerência com essa ordem aproxima, então, ou engendra a ideia de pureza. O puro é aquilo que está de acordo com a ordem, com as coisas no seu lugar, e o perigo vem das coisas fora do lugar previsto na ordem daquele sistema simbólico. Isso pode parecer assim um pouco distante, mas a gente está cheio no nosso dia a dia de exemplos que associam essa ideia de que algo fora do lugar traz algum perigo ou é impuro. E isso não tem nada a ver com as noções modernas de higiene, dos riscos de contaminação por organismos microscópicos, por bactérias, ou seja lá o que for. A ideia de impureza está muito associada na nossa cabeça a coisas que estão fora do seu lugar natural, entendendo aí o lugar natural como o lugar daquela coisa num sistema classificatório. Ela pertence ou não pertence àquele conjunto. Coisas que não pertençam àquele conjunto nos causam uma sensação de risco, até mesmo uma ojeriza, um medo, é algo que está fora do lugar. Pegue, por exemplo, essa cena. Isso aqui certamente causa muita estranheza na gente. O que está acontecendo aqui? Isso aqui não é o lugar para você ter um prato, uma refeição, um alimento. Um alimento num lugar que tem um outro sentido não pertence a esse ambiente. Isso causa um medo de que, isso é nojento, no mínimo nojento, não é isso? Um medo de contaminação. Não se come no banheiro,
Ninguém faz uma refeição sentado no vaso sanitário, pelo amor de Deus. Isso é horrível, perigoso, inclusive. Bom, da mesma forma que ninguém vai imaginar fazer as suas necessidades na cozinha. Isso aqui é um outro espaço, isso aqui é o espaço adequado para você lidar com os alimentos e com aquilo que envolve a nutrição e a alimentação. Agora, a gente sabe, né, que essa buchinha aqui tem certamente muito mais bactérias do que o assento do vaso sanitário. Então, esse nosso receio de contaminação não tem a ver necessariamente com a dimensão física da higiene. Quando a gente fala nesse medo da impureza e do contágio e da contaminação, está falando de uma dimensão que não é a pragmática objetiva dos micro-organismos. Isso é só uma expressão de um medo de contágio, de contaminação que vem de outra ordem, da ordem do simbólico, de sistemas classificatórios que expressam uma ordem natural do mundo, né, e que são, portanto, formas de dar sentido ao mundo ordenado. No nosso sistema classificatório, esse aqui é o espaço adequado e correto de se lidar com a alimentação. O banheiro é o espaço adequado e correto para se lidar com o outro extremo, vamos dizer assim, do sistema alimentar, né? E não se misturam as duas coisas. Se você mistura essas duas coisas, você cria a sensação de perigo, de impureza, e que aparece tão fortemente em ritos e eventos religiosos. Mas essa é uma expressão do rompimento de uma ordem de um sistema classificatório que opera em várias dimensões da nossa vida. Bom, nesse sentido, os rituais de pureza e impureza que marcam tantas práticas e sistemas religiosos teriam que ser vistos, segundo a Mary Douglas, como elaboração e exibição de estruturas simbólicas mais gerais daquele grupo, daquela sociedade, que permitem agrupar elementos díspares e dar sentido à experiência. E ela vai entender isso em dois níveis, e isso é muito importante e interessante, isso está logo na introdução do livro, né? Porque é aqui que a gente vê a Mary Douglas bebendo no Lévi-Strauss, na ideia de sistemas classificatórios, de sistemas simbólicos, né, como a gente discutiu no Pensamento Selvagem, mas traduzindo isso para um universo de preocupação bastante britânico, quase que Radcliffe Browniano, né, das estruturas sociais. Então ela diz, esses sistemas classificatórios que agrupam as coisas do mundo num ordenamento natural, né, e que dizem, portanto, que nós não devemos tirar as coisas do seu lugar, ela, num primeiro nível, cumpre uma dimensão funcional. Ela reforça o funcionamento de estruturas sociais, né? Então, você deve respeitar pai e mãe, porque se você bate na mãe, a mão seca, né? Pai e mãe são figuras de autoridade sagradas, né? Então, o rompimento da ordem dada por um sistema simbólico é visto como perigoso, de consequências terríveis para quem infringe aquela ordem simbólica, e isso tem uma consequência funcional, que é a manutenção de hierarquias muito concretas da estrutura social, né? É obedecer pai e mãe, é não questionar a autoridade de um líder político, porque ele tem uma dimensão sagrada, porque ele é protegido dos deuses, porque ele tem uma força, e é natural que seja assim. Se você questiona isso, você está indo contra a ordem natural dada por esse sistema simbólico que organizou aquelas categorias de pessoas e grupos em relações de poder realmente existentes na sociedade. Então essa primeira dimensão é a dimensão que um autor britânico de uma tradição estrutural funcionalista primeiro vê e diz, bom, na verdade esse sistema que está chamando de sistema simbólico classificatório é só uma forma de garantir a obediência
há um conjunto de regras sociais, as instituições de que falava o Radcliffe Brown, né, que controlam as relações realmente existentes entre pessoas e grupos. Né? Você não deve cometer adultério porque isso é um pecado e se você faz isso, você está infringindo essa ordem, isso é perigoso, isso é impuro. Né? Mas que, na verdade, isso apenas reforça uma regra de organização social entre pessoas e grupos que precisa ser protegida e a dimensão simbólica vem para garantir essa proteção nos sistemas de pensamento e ação desse grupo. Mas, ao mesmo tempo, a Mary Douglas diz, há uma segunda dimensão ainda mais profunda e importante. E aí é que ela bebe do Lévi-Strauss. E diz, esses sistemas classificatórios não são apenas para reforçar relações realmente existentes. Eles constituem, ou eles têm uma dimensão expressiva e simbólica de uma forma de conceber o mundo. E nós temos que estudá-los não apenas como as desculpas que a sociedade dá para se manter um status quo, mas como um objeto que revela a maneira como aquele grupo ou aquela sociedade concebe o mundo. Portanto, precisamos estudar esses rituais de pureza e impureza como sistemas de pensamento, como sistemas simbólicos em si mesmos, em busca das lógicas que articulam esse sistema, das oposições significativas aí dentro. Então ela está juntando um pouco das duas tradições, né? E mostra, portanto, que a análise de sistemas simbólicos não é a simples reprodução de uma tradição paradigmática do estruturalismo francês. Você não precisa comprar todo o pacotinho do Lévi-Strauss, das estruturas elementares do parentesco, para aplicar uma análise estruturalista tout court, né? Quer dizer, em si, né? Para análise daquele objeto. Mas você pode se inspirar naquilo e ver que aí você abre uma porta para entender os sistemas, as proibições religiosas, as classificações, os rituais de pureza e impureza, como sistemas lógicos que expressam uma visão de mundo e uma forma de conhecimento sobre o mundo. Ou seja, como expressões simbólicas de relações entre diferentes elementos da sociedade. Por exemplo, no campo do gênero, a ideia de que o contato dos homens com o sangue menstrual das mulheres é impuro. É uma forma de você garantir segregação entre duas categorias de pessoas marcadas pelo sexo, o homem e a mulher, o masculino e o feminino, e que elas não podem se misturar e criar um híbrido, isso seria impuro. Né? E isso tem a ver, por um lado, sim, com uma dimensão de relações de poder realmente existentes, mas, por outro, com a manutenção de uma concepção de ordem natural no mundo. E aí, para entender isso, eu preciso entender qual é a lógica que opera as relações entre signos dentro desse sistema simbólico, qual é a lógica que produz oposições significativas aí e que comunica uma concepção mais geral de ordenamento do mundo social, né? E que evidentemente vai ter relações dialéticas com a forma de organização social, com as relações realmente existentes, com uma dimensão de poder, hierarquia, etc, etc. E é essa abordagem que ela vai trazer para estudar um dos livros da Bíblia, que já foi objeto, já era objeto nos estudos de religião, né? A época em que ela escreve esse livro, já há mais de século, já era objeto de muito estudo, né? Que é o Levítico e as proibições alimentares do Levítico. Como é que a gente entende essas proibições, qual é a lógica que está por trás dessas proibições? É isso que ela vai fazer nesse capítulo sobre as proibições do Levítico, retomando as explicações que já foram dadas no século XIX, muitas delas de ordem utilitarista, outras ainda com o preconceito da ideia de que são pensamentos míticos sem sentido, e ela vai descartando essas explicações para trazer no lugar delas uma explicação assentada na ideia de um sistema simbólico que tem uma lógica inspirada na expressão de uma ordem natural do mundo
e que essas oposições alimentares, essas oposições de animais e que levam a prescrições e proibições alimentares são uma forma de expressar essa concepção mais geral de mundo. As prescrições e as proibições alimentares do Antigo Testamento. Que coisa mais enigmática. Diz no Deuteronômio: não comerás coisa alguma abominável. Eis os animais que comereis: o boi, o cordeiro, a cabra, a gazela, a corça, o gamo, o antílope, o búfalo e a cabra montês. Comereis de todos os animais que têm a unha e o pé fendidos e que ruminam. Mas não comereis daqueles que somente ruminam ou somente tenham a unha e o pé fendidos, tais como o camelo, a lebre, o coelho, que ruminam, mas não têm a unha fendidas. Tê-los-ei por impuros. Igualmente o porco, que tem a unha fendida, mas não rumina, tê-lo-eis por impuro. Não comereis de suas carnes, nem tocareis nos seus cadáveres. E no Levítico isso continua: entre todos os animais da terra, eis o que podereis comer. Podereis comer todo animal que tem a unha fendida e o casco dividido e que rumina. Mas não comereis aqueles que só ruminam e não têm a unha fendida, ou só têm a unha fendida, mas não ruminam. A esses tê-lo-eis por impuros, tal como o camelo, que rumina, mas não tem o casco fendido, e como o coelho, igualmente, que rumina, mas não tem a unha fendida, tê-lo-eis por impuros. E como a lebre também, que rumina, mas não tem a unha fendida, tê-la-eis por impura. E, enfim, como o porco, que tem a unha fendida e o pé dividido, mas não rumina, tê-lo-eis por impuro. Não comereis da sua carne, não tocareis nos seus cadáveres, vós os tereis por impuros. Bom, e assim vai com outros animais e em outros habitats. Entre os animais que vivem na água, eis os que podereis comer. Podereis comer todos os que têm barbatanas e escamas nas águas, no mar e nos rios, mas tereis em abominação todos os que não têm barbatanas nem escamas nas águas, nos mares e nos rios, entre todos os animais que vivem nas águas e entre todos os seres vivos que nelas se encontram. A estes tê-los-ei em abominação, não comereis de sua carne, e tereis em abominação os seus cadáveres. Tudo o que nas águas não tem barbatanas nem escamas, tê-lo-eis em abominação. Entre as aves, eis as que tereis em abominação, e de cuja carne não comereis, porque são uma abominação. A águia, o falcão e o abutre, a milhafre, toda a variedade de falcão, toda espécie de corvo, avestruz, andorinha, gaivota e toda espécie de gavião, o mocho, a coruja e o íbis, o cisne, o pelicano, o abutre, a cegonha, toda a variedade de garça, a polpa e o morcego, todo o volátil que anda sobre 4 pés vos será uma abominação. Todavia, entre os insetos voláteis que andam sobre 4 pés, podereis comer aqueles que, além de seus 4 pés, têm pernas para saltar sobre a terra. Eis, pois, os que podereis comer: toda espécie de gafanhoto, de locusta, de gafanhoto devorador e de grilo. Qualquer outro volátil, tendo 4 pés, vos será uma abominação. Tornar-vos-ei imundos se os tocardes. Se alguém tocar os seus cadáveres, será impuro até à tarde. E aquele que levar os seus cadáveres lavará suas vestes e será impuro até à tarde. Bom, que enigmáticas essas prescrições e essas proibições. A princípio, a um olhar externo, parecem arbitrárias, não tem nenhum sentido se agrupar um conjunto tão vasto de animais diferentes na categoria de comestível ou na categoria de não comestível. Tá? A princípio, claramente, é comestível aquele que é puro e não pode ser comido aquele que é impuro, mas qual é o critério para dizer que um conjunto tão variado de animais é puro e o outro é impuro e vice-versa? Essa questão, a mais famosa delas, é a proibição do consumo de porco,
que é até bastante esparramado por vários povos do mundo, mas aqui nesse contexto e nesse sistema, aparentemente tem a ver aí com a conjugação de ter os dedos dos pés fendidos, mas não ruminar a comida, né? Isso transformaria ele em puro. Mas por que isso e por que não outras características? E como explicar os outros animais, os da água, os do ar, né? E como explicar isso? Bom, no século XIX, quando essas discussões sobre sistemas religiosos estavam bastante em voga, e também quando a ciência europeia estava aí se debruçando sobre patógenos novos que apareciam, uma explicação utilitarista surge, né? O porco é um animal que pode provocar doenças, né? Você tem uma carne de porco mal cozida, pode ter ovos de tênia que vão, enfim, causar uma cisticercose, uma doença disso ou daquilo. Então, seria uma proibição de fundo higienista, né? Essa é uma explicação utilitarista que a Mary Douglas nem gasta tempo com ela, porque a antropologia, quando ela escreve esse livro, já há muito tempo tinha superado as explicações utilitaristas dessa ordem. É preciso buscar a explicação em um outro lugar que não seja, como já dizia o Lévi-Strauss, a utilidade das coisas, né? Certamente não é na ordem higienista que você vai explicar. Mas havia também outras explicações, como, por exemplo, a de que essas proibições pudessem ser alegorias da conduta desejada das pessoas nessa sociedade. Então, animais que, por exemplo, se deixam levar pela correnteza poderiam ser uma alegoria da indolência e da preguiça. Então nós não devemos comer esses animais porque, de certa forma, eles representam a indolência ou a preguiça. Mas aí para cada tipo de animal é uma alegoria diferente. Então também é uma explicação de caso a caso. E é preciso fugir disso. Ela diz essas explicações particularistas de caso a caso não se dão conta de que isso que nós temos diante de nós não é um simples amontoado de proibições, é um sistema classificatório. E como todo sistema classificatório, ele tem que ser compreendido na sua lógica estruturante, ele tem que ser visto como um todo, uma totalidade que tem uma lógica. O que por si só já derruba uma outra explicação, que é aquela que diz, não faz sentido nenhum, é tudo arbitrário, né? Não, se nós estamos pensando em entender essas proibições como parte de um sistema classificatório, todo sistema tem uma lógica interna e a gente pode aprender muito e estudar e ir em busca da lei geral que estrutura essa classificação e produz as categorias de puro e de impuro, e isso vai nos ajudar a entender um pouco mais sobre esse sistema religioso e como ele se estrutura. Bom, uma outra explicação, também não utilitarista, já bem antropológica, vem de um antropólogo americano, Marvin Harris, que vai dizer, não tem nada a ver com higiene, com calor, que esse é um povo do calor, então a carne do porco estraga rápido, gera doença, esqueça isso. Isso tem mais a ver com a produção da identidade social, da distinção com outros grupos. Na medida em que outros grupos vizinhos aos grupos, enfim, de que trata esse texto, né, que são aí as tribos israelitas, né, na medida em que outros povos ali à volta comiam porco, era importante para esses grupos, para se distinguirem dos demais, não comer, proibir, né? Que também tem uma inspiração aí, levi-straussiana, do Lévi-Strauss, do Raça e História, né? É preciso sempre produzir e afirmar uma diferença em relação ao outro, e quanto mais contato, mais diferença. Então, para se distinguir dos outros, você estabelece essas proibições. Mas ainda assim, para Mary Douglas, isso não é uma análise sistemática desse sistema classificatório. Uma regra, pensá-lo em termos de afirmação de uma identidade, pode ser até uma boa explicação geral, mas não diz muito sobre o que esse sistema está comunicando. Porque
qual é o princípio organizador, porque o porco é só um exemplo, dentre tantos outros. Então, qual é o princípio, a lógica, o princípio estruturante desse sistema classificatório? É isso que nós temos que ir atrás numa análise simbólica. Então, temos como desafio buscar uma interpretação lógica que analise a totalidade do sistema e dê conta de todas as suas relações, para as diferentes categorias de animais aí. Como ela diz na página 66, nenhuma interpretação que trate isoladamente as interdições do Velho Testamento é válida. A única abordagem correta é esquecer a higiene, a estética, a moral, a revolução instintiva e mesmo os cananeus e os magos zoroástricos. Há que se partir dos textos. Cada injunção é precedida de um mandamento: sereis santos. Devemos também procurar nesse mandamento a razão dessas injunções. Existe certamente uma oposição entre santidade e abominação, que trará uma nova luz a todas essas restrições particulares. Ou seja, para ela, o princípio de organização é a ideia de santidade. A santidade corresponde à pureza. E o que é o santo, o sagrado aqui? É aquilo que tem integridade, que corresponde integralmente a um modelo. E aí nós temos, é o que o texto dá, o modelo dos animais íntegros na terra, na água e no ar. Na terra são íntegros os que têm pés fendidos e ruminam. Na água são íntegros os que têm escamas e nadadeiras, e no ar são íntegros os que andam sobre duas patas. Qualquer um que não corresponda a esse modelo é um híbrido, é um animal fora do lugar, é um prato de refeição sobre um vaso sanitário. Há algo de impuro nele, não corresponde ao modelo. Aí você pode perguntar, mas por que o modelo é esse e não outro? E aí nós voltamos ao bom e velho Saussure. Ora, isso sim é o lugar do arbitrário, né? A vinculação entre um signo e o seu significado, entre o significante e o significado, é arbitrária. Não poderiam ser outras regras, poderiam ser outros parâmetros de integridade. Foram esses. Como o som para definir uma árvore, o conjunto de fonemas na língua portuguesa é árvore, mas poderia ser outro. Isso é arbitrário ou fruto de uma dimensão histórica, é irrelevante para a análise do sistema. O relevante é descobrir o princípio classificatório que organiza esse sistema simbólico. E aqui o princípio classificatório é dado pela ideia de santidade, sendo santos os animais íntegros, aqueles que correspondem plenamente ao modelo. Essa é, portanto, a análise totalmente mergulhada no simbolismo e tomando essas prescrições como expressões de um sistema simbólico de classificação do mundo com uma lógica e uma regra que você encontra. Mas a Mary Douglas não para aí. Até aí, Lévi-Strauss na veia. Mas, como eu disse, ela está vinculando isso a uma preocupação bastante inglesa. E ela vai dizer, então, que, ora, a afirmação de que a sacralidade é corresponder plenamente ao modelo de integridade é uma prescrição para que as pessoas, no nível da organização social, se conformem plenamente ao lugar que ocupam ali, não devendo, portanto, ser híbridos, estar fora do seu lugar. E com isso, então, ela produz uma vinculação entre o sistema classificatório, simbólico, que tem a sua lógica própria e deve ser entendido como tal, com uma forma de organização social, seja, aliás, ela qual for, né? Mas nesse caso, essa prescrição e os rituais de pureza e de impureza de ordem religiosa cumpririam, numa daquelas dimensões que ela apresentou na introdução, uma função de garantir a manutenção de uma determinada ordem social empiricamente existente.
Então diz ela na página 72, as espécies impuras são aquelas que são membros imperfeitos de sua classe, ou cuja classe desvia do esquema geral do universo. E nesse sentido, você tem aqui uma prescrição para que os indivíduos se conformem por inteiro à classe a que pertencem, como descrita nesses textos. Bom, temos aqui então um bom exemplo de análise de sistemas simbólicos, um sistema classificatório associado a prescrição e proibição alimentar, vinculando a lógica estruturante desse sistema classificatório a uma forma de organização social. Na próxima aula, nós vamos para um outro texto que é também um bom exemplo concreto de análise de sistemas simbólicos, uma crítica a uma interpretação utilitarista de uma razão prática que governaria a cultura, e que é o texto do Marshall Sahlins, La Pensée Bourgeoise. Mas isso a gente vai chegar lá. Por enquanto eu quero que vocês leiam com atenção o texto da Mary Douglas, pensem nas questões que a gente vem discutindo já há 2 aulas aqui, organizem as ideias e procurem encontrar um pouco mais de foco aí nessa compreensão mais geral sobre estruturas simbólicas. E a gente se encontra na aula síncrona de terça-feira para conversar sobre isso. Grande abraço e até lá.